Caderno de questões, partidos políticos. Primeira questão. Sobre os partidos políticos, é livre a sua criação, a fusão, incorporação, extinção, resguardados, isto é, protegidos, soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Primeira assertiva, caráter global. Está errada esta primeira assertiva, pois não é caráter global, é caráter nacional. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, salvo os países do Mercosul. Na Constituição não existe esta exceção. Partido político não pode receber recursos estrangeiros, sem exceção. Por isso, a segunda assertiva também está errada. Quarta assertiva, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. A quarta assertiva está correta também. Esses preceitos estão lá no artigo 17, os 4 incisos do artigo 17. Caráter nacional, proibição de recebimento de recursos estrangeiros, prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Assinale a alternativa correta. O nosso gabarito é letra D de dado. Questão de número 2. Sobre os partidos políticos e a previsão constitucional, observe o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal. Alternativa A. Atualmente, os partidos políticos podem se sujeitar às regras de coligação para as eleições proporcionais. Alternativa A está errada. É vedada a formação de coligações para eleições proporcionais. Isso é bastante cobrado em prova. Eleições proporcionais, para as eleições proporcionais, não pode haver formação de coligação. Por isso a A está errada. Alternativa B. Qualquer coligação horizontal é vedada pela Constituição Federal. Alternativa B está errada. Não existe essa proibição. Nós temos coligações horizontais e também temos coligações verticais. Nenhuma das coligações é vedada, é proibida. As duas podem ser formadas. Lembrando que coligação horizontal é a aliança partidária em uma única esfera da federação, como, por exemplo, na esfera estadual. Já a coligação vertical é aquela que ultrapassa mais de uma esfera. Vejamos a alternativa C. Os partidos políticos não têm liberdade de escolha para definir o regime de suas coligações. A C está errada porque os partidos políticos possuem autonomia. Autonomia para definir a sua estrutura interna, bem como para escolher o regime de suas coligações, os critérios para suas coligações. Alternativa D. Uma coligação estadual deve se sujeitar a uma mesma coligação municipal em respeito ao princípio da simetria. Esta alternativa está errada. Nós sabemos que a coligação vertical não é obrigatória. Por isso a alternativa D está errada. O mesmo partido pode se coligar no âmbito estadual e ele não é obrigado a reproduzir essa aliança nas outras esferas da federação. Por isso a D está errada. A alternativa E é o nosso gabarito. A Constituição permite que o partido político vincule-se a diferentes coligações no âmbito vertical das eleições majoritárias. A alternativa E está correta. Questão número 2. Alternativa E. Veja, nós podemos ter a coligação vertical, não há proibição. A coligação vertical ela não é proibida. A coligação vertical não é obrigatória. A Constituição dispensa a obrigatoriedade da coligação vertical, mas ela não é proibida. Os partidos políticos podem formar coligações verticais. Além disso, a Constituição permite apenas a formação de coligações para as eleições majoritárias. Conforme já vimos, inclusive nos comentários da alternativa A dessa questão, não é possível a formação de coligações para as eleições proporcionais. Isto cai muito em prova. Próxima questão. Questão de número 3. Ainda sobre os partidos políticos, analise as assertivas a seguir. O partido político deve respeitar o caráter nacional, correto, é um dos preceitos. A primeira etapa para a criação de um partido político consiste no registro do seu estatuto no TSE. Esta não é a primeira etapa. A primeira etapa é a aquisição de personalidade jurídica no registro civil.
Depois de adquirir personalidade jurídica, aí o partido vai até o TSE e registra o seu estatuto. A 2 está errada. 3. A segunda etapa para a criação de um partido político consiste em adquirir a sua personalidade jurídica. Esta é a primeira etapa. A 3 está errada. Quarta, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Você já sabe que partido político não pode se utilizar desse tipo de organização, organizações paramilitares. Alternativa D, 1 e 4. Vejamos a quarta questão. Assinale a alternativa que apresenta a definição de partido político, em coerência com a Constituição Federal. Alternativa A. Trata-se de uma associação criada para atuar na vida política de um país. O objetivo é ingressar os seus representantes filiados no poder para a execução de seu programa de governo em benefício do povo. Até aqui nenhum erro. Sendo possível o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira. Errada. Partido político não pode receber recursos estrangeiros. B. Trata-se de uma organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político, com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo, ou ao menos de influenciar na gestão da coisa pública por meio de críticas e oposição. Até aqui nenhum erro. Com estrutura interna, necessariamente determinada em lei específica. Aqui está o erro da alternativa B. Os partidos políticos possuem autonomia para definir a sua estrutura interna. Se houvesse lei específica estabelecendo a estrutura interna dos partidos políticos, haveria intervenção por parte do Estado na organização, na associação partidária. Isso não pode. Alternativa C. Caracteriza-se como uma organização visando mobilizar indivíduos numa ação coletiva conduzida contra outros, também organizados, também mobilizados, a fim de alcançar sozinhos ou em aliança, coalizão, o exercício das funções de governo com caráter paramilitar. O partido político não pode ter caráter paramilitar, não pode se utilizar de organização paramilitar, por isso o erro dessa alternativa. D. Consiste em uma pessoa jurídica, sim, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, até aqui tudo ok. Adquire personalidade jurídica na forma da lei civil, é o primeiro passo. Depois, registra o estatuto no TSE e presta contas à Justiça Eleitoral. Até aqui nenhum erro. Ao formar coligação, exige-se a obrigatoriedade de sua verticalização. Não há esta exigência. Em outras palavras, o partido político que faz parte de uma coligação em uma determinada esfera, como por exemplo na esfera estadual, não está obrigado a reproduzir essa aliança nas outras esferas. Por isso não existe essa obrigatoriedade. A D está errada, só pode ser a alternativa E. Vejamos a E. É uma forma de agremiação de um grupo social, alternativa E, que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar o seu programa de governo. Não há nenhum erro aqui. A questão de número 4 tem por gabarito a alternativa E. Questão de número 5. O partido político Alfa, pela primeira vez em sua história, teve filiados eleitos para cargos eletivos do Congresso Nacional. Para que esse partido faça jus, ou seja, tenha direito aos recursos do fundo partidário, preenchidos os demais requisitos, é necessário que, nas eleições para... Aí nós temos aqui as alternativas. Veja, esta questão está cobrando de você conhecimento sobre as cláusulas de barreira, que são condições impostas aos partidos políticos a fim de que estes alcancem, tenham acesso aos recursos do fundo partidário, bem como o direito de antena, que a gente já estudou. Um dos requisitos é que esse partido político tenha elegido, nas eleições para a Câmara dos Deputados, pelo menos 15 deputados federais. Então, a referência é sempre a Câmara dos Deputados. Com isso, a gente já pode eliminar as questões. Veja, alternativa A, Senado Federal, está errado. A referência é a Câmara. Alternativa C, Congresso, não. A referência é a Câmara. Alternativa D, a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, não, somente para a Câmara. Alternativa E, Câmara e para o Senado, não. Então, só com a referência a gente já elimina. Ou seja, você nem precisaria lembrar do número de deputados que o partido político deveria eleger. Mas sabemos que a Constituição exige
que nas eleições para a Câmara dos Deputados, o partido político tenha elegido pelo menos 15 deputados federais. Esta é uma das cláusulas de barreira. Não havendo esta condição, não preenchidos os demais requisitos constitucionais, o partido político não poderá usufruir dos recursos do fundo partidário. Questão de número 5, gabarito alternativa B de bola. Próxima questão.